Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao episódio especial, episódio número 3 do Submarino Amarelo. E hoje eu tô aqui falando diretamente com vocês a respeito de um tema que é muito caro para mim e eu senti muita necessidade de poder falar sobre isso diretamente com vocês, que é depressão. Hoje vamos falar sobre este, elefante branco, sobre esse monstro que assombra e sobre essa epidemia de depressão que a gente vê que está acontecendo, tá? Eu gostaria de abrir falando que talvez epidemia não seja um termo mais adequado, visto que muitos quadros são tratados como depressão, mas não são necessariamente. Então, assim, o que é depressão? De forma bem assertiva. Depressão é assim: eu estou vivendo, eu estou neste corpo, mas eu não quero mais estar neste corpo. Eu tenho dificuldade de estar neste corpo. E é como se eu não quisesse mais ser os papéis que eu sou, eu não quisesse mais ser a Cris, por exemplo, eu não quisesse mais ser a psico, eu não quero mais ser a filha, a mãe, eu não quero mais desenvolver esses papéis, eu não quero mais viver esses personagens. A depressão, ela tira como se fosse apagar a luz de dentro mesmo, tá? Então ela é muito diferente da tristeza, que é uma emoção comum, normal, que todos nós temos, todos nós sentimos. E é importante que a gente fale sobre isso, e especialmente que a gente possa estar aqui falando sobre isso tão diretamente assim, a respeito principalmente de que quantas vezes vocês já não ouviram: ai, fulana tá deprimida, ai, hoje tô deprimida e tal. Então, se tornou comum falar sobre isso, mas na verdade depressão é uma doença, afeta a pessoa neurologicamente, cognitivamente, emocionalmente e socialmente. Todas as áreas são afetadas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem uma vida comum, trabalha, estuda, tem família e tudo mais, e esta pessoa vai se isolando, ela não tem mais vontade de fazer as coisas, tudo é muito difícil, faz, mas sabe, com dificuldade, como se tivesse atolado no asfalto. Não, atolado no barro. Isso. Sabe quando o carro não vai, tá tentando subir, não vai, derrapa e não vai? No asfalto é complicado, né, gente? Mas enfim, vocês entenderam. É mais ou menos isso. Por que é tão importante a gente falar disso? Porque a gente vê os números aumentando muito. E não é que as pessoas não estão mais propensas a estarem deprimidas. Sim, estão. Né? Tem vários fatores que se agregam a isso. Especialmente o quê? Excesso de tecnologia, não posso falar nada, tô aqui falando com vocês, tô com meu celularzinho do lado, né? Não posso falar nada. Então, excesso de tecnologia, estar o tempo inteiro conectado. Ai, fala um WhatsApp, manda um WhatsApp, e aí a pessoa não respondeu, nossa, tá demorando pra responder. Né? Então, tem que ser tudo instantâneo. E aí vive naquela coisa, naquela pressão de fazer e ser e estar e ser o melhor e estar sempre no melhor. É muito interessante a gente ver o quanto isso pesa para as pessoas, né? E aí, quem tá ouvindo ali do outro lado, eu gostaria que fizesse uma reflexão comigo assim, ó. Vou tomar uma água. Depois fizemos a reflexão. Quanto no meu dia a dia eu acabo deixando de lado de mim, eu tiro de mim para os outros e as outras coisas, e quantas vezes eu me perco no processo. Por que essa pergunta? Porque essa pergunta, ela é fundamental. Eu comecei falando de depressão. Antes de chegar na depressão, existem vários fatores. Um deles é o estresse crônico, tá? Que é o estresse o tempo todo. Quando a pessoa ela não tem, vamos dizer, respiros ou ondulações, é uma crescente de estresse, e aí aquela pessoa, ela deprime.
O que é a depressão no sistema neurológico? Quedas bruscas da serotonina. A serotonina é o quê? O hormônio do bem-estar, né? É aquele hormônio assim, quando a gente tá felizinha, a nossa serotonina, ó. Queda na dopamina, que é aquele hormônio do uhul, de festa, de alegria, é muito associado a isso, tá? Claro, né, gente? Estamos falando aqui bem assim, resumido, né? Também ninguém quer aula de neurologia, né, gente? É só para vocês entenderem como a depressão afeta. E ela cai várias outras coisas e sobe o quê? O cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Ai, né? O cortisol demais, ele afeta os nossos músculos, os nossos ossos, os nossos sentidos, a nossa inteligência, o nosso bem-estar. Então, por que é importante a gente começar a se desligar e aproveitar daqui a pouco a vida da gente, né? Porque a gente está se perdendo. E aí vem as doenças como a depressão. E uma coisa que eu gostaria de frisar muito, e que foi o que me levou a fazer essa conversa direta aqui com vocês, foi justamente a respeito de que depressão, gente, pelo amor de Deus, não é falta de vontade, não é preguiça, tá? Não é que a pessoa, agora ela tem depressão, não quer fazer mais nada, é preguiçosa, não é falta de Deus, tá? Depressão é doença, tá bom? Não é só porque você não vê que não existe, certo? Por exemplo, se você tem uma doença no coração, ninguém questiona, né? As pessoas lhe ajudam, são solícitas. Agora, se você tem depressão, mas por que você não se ajuda? Né? Ou então assim, mas fica feliz, o mundo é lindo. Não, tá? Como que a gente auxilia uma pessoa em estado ali já num quadro depressivo, numa depressão? Como é que a gente ajuda? Primeira coisa, não julgar. E aí, a gente consegue não julgar? Não consegue, né, gente? A gente tem muita dificuldade, a gente julga o tempo inteiro. O julgamento, pré-julgamento, ele é uma herança evolutiva de segurança. A gente julga o tempo todo. Quando a gente vai atravessar uma rua, por exemplo, a gente está atravessando a rua e a gente está olhando para os lados e a gente está julgando os elementos. Tá vindo carro, não tá vindo carro. É um julgamento, certo? E a gente também vai julgando tudo ao redor numa medida de segurança evolutiva. O problema é quando a gente vai vendo outras coisas assim que a gente vai julgando mais e mais e que não tem necessidade, certo? Por exemplo, saúde mental, você não está vivendo? Não julgue, certo? Outras coisas importantes a respeito dos corpos. As pessoas sabem como se parece. Não há necessidade alguma de ficar apontando e dizendo tá gorda, tá magra, tá azul, tá amarela, cortou cabelo, tá feio, tal, se a sua opinião não foi de fato solicitada, né? Vamos colocar assim, né? Ninguém pediu, tá, gente? Porque quem está num quadro ali de uma saúde mental debilitada, quem está doente mentalmente dentro de uma depressão, é muito complicado esta pessoa lidar com esse tipo de coisa. Já é difícil para quem, né, está mais saudável. Você adivinha quando a pessoa tá mal, certo? Então é muito importante e tem que se fazer entender isso da forma mais breve possível, porque mata, depressão mata, né? Ai, mas se matou por quê? Né? Gente, justamente porque a dor era tão grande que a vida se tornou insuportável, tá? Para fechar esse episódio mais curtinho, mas muito especial aqui para vocês, uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui é a respeito dos nossos idosos, as nossas pessoas idosas, pessoa que já trilhou todo um caminho de vida,
já tá em outro estágio da vida, elas têm uma tendência muito grande a ter depressão e também a ficarem mais melancólicas, não necessariamente deprimidas, muito por conta do isolamento. Observem as pessoas idosas que vocês têm perto de vocês. Observem o que a gente pode melhorar na vida dessas pessoas. Observem se quando vocês estão conversando, essa pessoa não fica de lado, escanteada, sabe? Lá assim, com os bracinhos, sabe? Puxem essa pessoa para conversa, escutem, né? A pessoa idosa, ela precisa deste acolhimento e deste olhar, porque ela é socialmente escanteada. A gente não olha, né? Acaba não olhando. Pessoa idosa precisa do olhar também. E ela precisa que a gente dê esse olhar, não com aquele olhar de coitadinho. Respira, Cris. E nem com um olhar de infantil. Eles não são bonitinhos. Eles não são queridinhos. Eles não são, ai, o idoso. Ai, olha o velhinho sentando na cadeirinha. Não, ele é uma pessoa adulta. A pessoa idosa é uma pessoa adulta. Trate uma pessoa idosa como uma pessoa adulta, certo? Converse como você conversaria com outra pessoa adulta. Vamos tirar esse estigma de coitadinho, de eles viram criança, essa coisa toda. Não, são pessoas adultas que precisam ter um olhar de adultos. Certo, gente? Muito obrigada por acompanhar esse episódio especial. Pituquinho falando sobre depressão e alguns mitos, né? Espero ter ajudado. Manda para aquela pessoa que você sabe que vai fazer bem e compartilha com seus amigos esse especial bem rapidinho, bem youtuber. Um beijo e até logo.